Fala, Márcio. E aí, pessoal? Beleza? Fala, Ramires. E aí, Rafa? Tudo bem, pessoal? Aí, a Pamela já apareceu. Vamos mandar o convite para ela para a gente começar a nossa live aqui. Já mandei o convite para ela. Vamos aguardar ela entrar. Fala, Paulo. Tudo bem? Fala, Dudu, meu camarada. Oi, Pamela. Tudo bem? Oi, deixa eu ver se eu consigo me deixar meio reta, que acho que eu tô meio inclinada, né? Vou Não, tá ficar assim, legal, ó. tá legal. Aham, tá show. Bom, vamos dar início aqui. Primeiramente, seja bem-vindo, Pamela, ao Conversa com o Obrigada. Thiago Pérez. Então, para o pessoal que tá conectando aqui, antes da Pamela começar a conversar aí com nós, conversar com a galera, vamos fazer a apresentação oficial, né? Como eu comentei na publicação no Instagram, hoje chegou o dia de falar com a famosa Dama de Ferro, né? A triatleta número um da atualidade no Brasil. A Ó, nossa. tá cortando você daqui pra cima, ó. É, tá, peraí, vamos ajeitar então. Melhorou? Beleza. Valeu. Bom, então um pouquinho do currículo da Pamela aqui. Ela é triatleta profissional, né? Traz no seu currículo várias vitórias. Dois Jogos Olímpicos, 2012 e 2016. Dois Jogos Pan-Americanos, medalha de bronze em Guadalajara. Jogos Olímpicos de 2015 em Toronto, no Canadá. Quatro vezes no Ironman 70.3, Mundial da África. Seis vezes campeã do Ironman 70.3 também. Então é um currículo bem bacana, faz jus aí a grande atleta que ela é. Primeiramente, Pamela, seja bem-vinda. É um prazer gigante para mim estar trocando essa ideia contigo. Fiquei Obrigada. honrado em você ter aceitado o convite e espero que você se divirta um pouquinho nessa live também. Ah, obrigada. Boa noite aí. Vamos ver o que que tem aí pra gente bater papo. Legal. Bom, então, para começar aqui, eu sempre faço uma pergunta para todos os convidados. Essa semana, curiosamente, você é mais uma convidada, né, mais uma atleta, e isso é bem bacana para atrair um público diferente também. O esporte feminino vem ganhando uma visibilidade maior, e acho que nada melhor do que a gente conversar com alguém do teu gabarito. Mas a pergunta que eu faço para todos os convidados é uma pergunta um pouco diferente, um pouco que vai além desse currículo de competições, de atleta e palavras bem escritas aí. Eu queria que você contasse para os convidados e para as pessoas que vão ouvir essa live e esse podcast depois, quem é a Pamela Oliveira? Nossa, essa pergunta aí é pergunta de psicólogo. Mais ou menos, mais ou menos. Nossa, tá. Eu sou, acho que bem na minha, assim, né? Mas as pessoas acho que não acreditam muito, algumas que não me conhecem, né? Que eu sou bem tímida mesmo, tenho vergonha de muita coisa. Mas eu aprendi, né, a lidar com tudo isso, principalmente com esporte, um pouco na faculdade, um pouco e muito no esporte. Mas eu sou bem envergonhada, bem na minha. Então, essa cara ainda que diz, né, que cara sério e tal, também faz parte um pouco disso. Tipo, para conhecer gente nova, eu não consigo falar muito, mas depois eu vou me soltando. Ah, Então, acho que legal. eu sou assim, bem na minha mesmo. Mas eu vi que tu tá virando já uma expert nos vídeos do TikTok ali. Eu acompanhei os stories ali. Você vê o que que a quarentena não faz com a gente, né? Voltei a botar a cara na rua, fazer uns treininhos, já nem lembro mais. Ah, legal, legal. Bom, uma coisa que é bacana pra gente começar falando hoje é o teu início no esporte. Como é que começou, essa tua história? Como é que começou você no esporte? Onde é que surgiu essa atleta? Eu comecei mesmo no esporte por conta de muita alergia, essa parte mais da saúde, que o pediatra aconselhou, né? A minha mãe, por exemplo, me colocar na natação, muito por conta de bronquite, asma alérgica, eu tinha muita alergia respiratória, essas coisas.
E minha mãe também sempre dizia que achava bonitinho, tinha aquelas coisas que ela queria, né, que a filha fizesse. Um balé, natação, aprendesse a tocar um instrumento. Não que a gente tivesse condição para tudo isso, mas querendo ou não, eu consegui fazer um pouquinho de cada coisa. Em projeto, não sei do que, toquei na igreja, a aulinha na igreja, assim, é, sem custo, né? Sem nada. Fiz balé também lá perto do meu bairro, assim, mas muito pouco. E a natação que eu entrei e fiquei, né? Minha mãe perguntava: Ah, você quer ficar, filha, não dá para fazer os dois, você quer ficar na natação ou na balé? Ai, natação. E aí eu fui saindo do resto e fui ficando só na natação. Eu adorava, Sim. né? Achava as brincadeiras, achava super divertido e eu já era muito competitiva, né? Então a competição foi inevitável. Não, legal. E como é que foi? Eu li um pouco, né, em algumas matérias sobre você que realmente você começou na natação e depois partiu para outros esportes. Como é que foi essa migração da natação para o triatlon? Assim, foi gradual? Foi querendo fazer provas diferentes? Ou você sempre se encantou pela prova do triatlon? Não, eu sequer conhecia o triatlo, não fazia ideia do que era. Eu assisti o meu contato com o triatlo era o Fast Triathlon que passava na TV e Uhum. eu achava que chamava triatlon porque tinha que fazer 3 vezes. Então, assim, para tu ver o conhecimento, meu conhecimento de triatlo. Eu fui nadadora há muito tempo e desde nova eu sempre a natação levei muito a sério, né? Comecei a conseguir melhorar de vida através da natação, então aquilo para mim era uma coisa muito séria. Então eu não jogava bola na escola, eu não saía, não ficava tanto assim fazendo outras coisas, entendeu? Eu Uhum. sempre fazia a natação tudo direitinho. Quando deu aquela idade, 14, 15 anos, todo mundo ia para as baladas, estava treinando. Eu então, assim, eu não conhecia mesmo. Eu conhecia só da TV, e aí, quando o centro de treinamento masculino começou lá em Vila Velha, e em Vila Velha é uma cidade maravilhosa, mas para treinamento assim de alto nível tem alguns impasses em relação à logística de treino, né? Tanto que eu não fiquei lá. Uma das coisas é a gente tem a dificuldade da piscina, não tem assim, aonde é bom de pedalar, não é bom para nadar. Daí tu vai para perto da piscina, tu fica longe da estrada que é boa, e, tipo, então assim, sempre você tem que ficar indo passeando muito. Sim. E esses meninos, eles faziam a natação em Vitória, onde eu treinava. E eles moravam em Vila Velha, quase na outra cidade, nem era Vila Velha mais. Então, assim, era uma viagem que eles faziam, mas eles iam lá nadar e eu conhecia eles lá, ficava conversando. Como eu nadava a fundo, o horário que eles iam lá, eu tava lá, qualquer horário. E aí eu comecei a conhecer o triatlo. Falei, caramba, que negócio legal, né? Eu fico aqui contando azulejo e eles altas histórias. Todo dia tinha uma história diferente. Até quando o pneu furava, eu achava o máximo. Aí quando o mar tava revolto, eu falava, nossa, e eles fizeram não sei o que lá mais. E tudo era uma história, né? E eu não tinha nada para contar. O que que eu tinha para contar? Ah, hoje deu raio e a gente esperou o raio passar. Sim. Então, assim, eu comecei a achar aquilo muito bacana, assim. Mas eu ainda estava dando bastante resultado na natação. Então eu não pensei, lógico, assim, de primeira, às vezes eles falavam brincando, nossa, imagina ela no triatlo com essa natação e tal. Mas não era uma coisa que eu pensei de imediato. Só que o tempo foi passando e eu fui entrando com um desgaste maior ali da natação, questão dos treinos, eu fiquei um pouco desmotivada com os meus resultados. E aí eu comecei a falar, putz, podia fazer esse negócio aí, podia entrar nesse triatlo, mas como é que eu vou falar para esse povo que eu não quero mais nadar, né? Eu não sabia como. E aí, dentro de mim, eu já pensava assim, não, eu vou fazer esse negócio. Mas assim, se eu não me engano, eu contei assim, quase 6 meses depois,
E quando eu já estava com aquilo tão internalizado que eu já estava, assim, já dava para perceber. Sem eu falar nada, as pessoas já percebiam, tem alguma coisa de estranho com a Pamela, ela não é assim, não. Sim, já não tava mais naquela pilha. Aí eu chegava, pô, eu era aquela atleta que chegava não sei quanto tempo antes, fazia todos os exercícios, fazia tudo necessário para para entrar no treino o melhor possível, fazer o melhor treino e tal. E eu já chegava 5 minutos antes, fazia o treino mal feito, acabava, eu ia embora, não queria falar mais com ninguém, então não estava legal. Mas aí meu técnico, na época, até conversou comigo. Eu inventei lá que ia nadar umas provas mais curtas, mas na verdade é porque eu não estava mais conseguindo treinar tanto volume, eu não tinha mais cabeça. E aí ele falou: ah, tá bom, desde que, né? Porque o clima já estava muito pesado. E aí eu comecei a treinar com a galera que treinava menos. Daí, cara, comecei a treinar bem pra caramba. No final das contas, fui fazer a última prova, que na minha cabeça era a última, mas eu não contei pra ninguém. O último campeonato brasileiro, fui mó bem, ganhei tudo nas minhas provas longas, que eu não treinei. Sim. E aí depois eu falei, tô indo pro triatlon. E aí esperei o- os testes do centro de treinamento feminino, que só ia ser em agosto, né? Ia ser 2007, o ano dos jogos no PAN, né? O PAN do Rio. Sim. E eu tinha tentado a vaga na natação de todo custo e não consegui. Foi uma das coisas também que me deixou, que eu também fui desmotivando. E aí depois fui pro triatlo e os primeiros jogos pan-americanos que eu tentei, eu já consegui a vaga, fui medalha, então, Tá. opa, vim pra minha Começou com o pé força. direito. Aham. Legal, legal. Tá, e aí, quando tu resolveu fazer essa transição pro triatlo, tá? Todo mundo brinca que o triatlon o atleta do triatlon ele é um pato, né? Ele não corre bem, não nada bem, não pedala bem. Tá, aí você saiu da natação com resultados significativos, então já era expressivo que a tua natação era muito competitiva. E aí a gente sabe que hoje, por exemplo, a gente percebe que as triatletas, né, assim como você que estão no topo aí das disputas do Iron, pedalam muito, correm muito, você já consegue fazer as três modalidades em altíssimo nível, né? Tu tem ótimos resultados mesmo, mas qual foi a modalidade que você teve que, não, essa aqui nós vamos ter que trabalhar mesmo porque ela não está saindo do jeito que deveria sair? Ou a tua aptidão natural a ser atleta, a tua aptidão física foi uma diferença para ti desde o momento que tu começou a treinar e isso começou a evoluir ao natural? Assim, desde o início, o que eu mais demorei, vamos dizer assim, para encaixar foi a corrida. Primeiro, bastante por conta de lesão. Então, basicamente, os 2 primeiros anos de triatlon, eu não conseguia fazer um planejamento de corrida. Então, isso também me impedia de evoluir na corrida. Porque eu sempre tinha que parar por causa de lesão, né? Uhum. Eu vim da natação, que sei lá, a única coisa que eu fazia era pular do bloco e fazer virada com a perna, bater perninha, mas de Sim, contato, assim, não tinha nada, e comecei a correr, com certeza, com uma técnica bem ruim, com tudo isso, e machuquei, né? Machuquei bastante. Daí, assim, eu já era atleta profissional, na verdade, né? Porque na natação a gente não tem muito a mania de usar esse termo, né? É atleta profissional, porque eu, pelo menos, não ouvia tanto quanto eu ouço, por exemplo, no triatlo. Então, assim, sim, mas eu já era uma atleta profissional, eu só vivia para treinar, tinha patrocinador. Enfim, então assim, eu já tinha essa pegada de saber treinar, de saber sofrer, saber competir. Então, assim, a galera me pegou já uma atleta formada, não triatleta, mas uma atleta. Então, assim, todo mundo ficava muito, talvez eufórico, assim, gente, essa menina, tipo, consegue treinar, faz força e tal. Mas eu não tinha ainda carga, tipo, não tinha a musculatura preparada para aquela carga. Então, eu me ferrei sim, bastante. Porque eu não sim. dava o braço a torcer, eu não falava que estava doendo. Até hoje eu sou meio assim. Mas, então, assim, eu fui me machucando bastante. Isso a gente E percebe por aquela tua Olimpíada que você sofreu a queda, né? Eu vi uma foto assim que tu chega da prova com a mão toda arrebentada, né? Então isso já dá pra ver que realmente
é uma diferença, tu tem uma mentalidade competitiva muito bacana, né? Pra conviver com a dor que o esporte causa, né? Assim, para mim é melhor a pessoa, o técnico vir falar assim, ah, não, pode parar, do que falar assim, se você não aguentar, você pode parar. Daí ferrou. Pô, aí eu vou falar que eu não tô aguentando? Não, tô aguentando. E aí você tá lá se matando. Mas aí era isso. Então, tipo, a corrida, para mim, sempre um pouco o que eu demorei mais para encaixar, né? A bike, eu também, assim, não, eu acredito que também pelas minhas características, eu também de natação, que já a gente sabe, tem força, a gente sabe fazer força. A bike, eu sabia empurrar lá o pedal e fazer força, né? Mas, por exemplo, a parte técnica era uma negação. Eu fui com o tempo aprendendo e com muitas provas no circuito mundial que eu fui pegando o jeito ali, mas eu não sou uma atleta formada no triatlo e eu peguei uma bicicleta de road com mais de 20 anos. Então, assim, não faço aqueles malabarismos em cima da bicicleta, igual aquele povo que parece, não. Eu faço força, deixo minha mãozinha parada lá, tá tudo certo. Começou E, como triatleta raiz mesmo. sim. E como foi também uma coisa assim, quando eu comecei, eu já não tinha idade para ser júnior, então eu já tinha que treinar um certo volume para aguentar fazer o olímpico. Então eu já pulei essa etapa. Ficar muito tempo ali nessa parte de técnica e tal também foi uma coisa muito rápida, porque eu entrei no centro de treinamento e já era treino. E assim, eu aprendi a frear e passar a marcha para fazer o teste. E depois se vira e pedala junto com as meninas. Então foi tudo muito assim comigo. Depois, um ano depois, eu estava lá no Mundial e põe aí uma sapatilha nela, manda ela tirar o tênis, vai pro Mundial. E era um pouco assim, porque eles acho que viam que não ia me assustar aquilo em termos de competição, mas, de certa forma, eu não estava assim tão preparada, né? Fui aprendendo mesmo apanhando. Sim. Bom, para o pessoal que está acompanhando a live, que quiser interagir também com a Pamela, quiser mandar pergunta, manda aí na timeline que a gente faz, ou ela lê, aí a gente vai incorporando o assunto aí. Atualmente, quem é que é o responsável pelo teu treinamento? Porque você mesmo contou, né? Você já entrou competindo e foi gradativamente, e agora você está aí no top mundial das provas do Iron, do 70.3 principalmente. E quem é que cuida da tua rotina? É um treinador específico? Você tem treinadores por modalidades? Como é que funciona para ti? Não, eu nunca tive treinadores por modalidade. Ops, caiu no coach. Eu Não nunca tem tive problema. treinadores por modalidade. Sempre tive um treinador de triatlo, né? No caso, um head coach, né? Mas a gente sempre, às vezes, tem algumas ajudas, né? Ajuda de fisioterapeuta, preparador físico, essas coisas. Hoje, o Rafael Cruz, mais conhecido como Palito, é o meu técnico. E aí a gente tem, né, aquelas ajudas, né? Uma equipe, né, por trás também, né? Preparadora física, que é a Gisele, tem fisioterapeuta, o Charles, tem o nutricionista, a Janaína, tem agora o psicólogo, que é o Fernando. E aí, assim, a gente vai juntando isso tudo, massagista, a Roda aqui da CPH. Então, assim, mas quem gere tudo é o Palito. Aí, por exemplo, agora a gente está fazendo uma parte física, basicamente assim, como treino principal. Eu estou fazendo bastante. Então, a Gi, no caso, está entrando bastante agora no nosso dia a dia e ela está sempre em contato com o Palito e eles estão sempre conversando para fazer a programação dessa parte. Mas é tudo meio que passando por ele. Sim, legal. Bom, agora vamos mudar um pouquinho do foco, porque agora é mais uma daquelas perguntas que eu quero, que a gente procura ouvir mais do sentimento do atleta do que propriamente da prova em si. Todo atleta tem uma prova que significa um marco dele ali, que nem para ti. Você teve a natação, depois você teve a transição para o triatlo.
O que que tu considera como a principal conquista da tua história? Ou aquela prova que tu fez, tu venceu e aquilo ali foi o tipo, sabe, aquela diferença no teu dia, assim? Uma prova assim que fez bastante diferença, cara. Não tem assim, não tem como eu não falar assim muito do Pan-Americano, que foi bem no início, assim, em 2011. Eu tinha começado o triatlo em 2007, né? Então, metade de 2007. E tipo, quando eu comecei, acho que no início de 2011, que eu fui para Portugal, e durante esse ano, assim, eu já tive uma evolução muito grande, sabe? Tipo, aprendi muita coisa nova, treinei muita coisa diferente. E aí, tipo, tudo isso, para classificar para o PAN não foi difícil, assim, vamos dizer. Eu consegui, só, com as provas que eu fazia, né? Tipo, na América e tal. Mas a medalha em si foi putz, espetacular. E ali eu vi que, eu falei, poxa, eu posso realmente fazer mais, tipo, ser mais atleta, assim, ser melhor do que eu era quando eu nadava. Tive resultados legais, a nível brasileiro, fui ali a uma outra competição a nível mundial, mas com certeza, assim, só com aquele Pan-Americano já tinha dado um salto na minha vida de atleta, né? Então foi muito marcante, porque eu pensei, poxa, eu já consegui os Jogos Pan-Americanos, que eu não consegui na natação, né? E Uhum. então, poxa, eu também posso conseguir ir para os Jogos Olímpicos, que sempre foi meu sonho. Então, aí eu comecei a pensar, putz, eu posso fazer mais aqui nesse negócio. E Legal. também me deu ânimo, né, de continuar em Portugal. Tinha sido o primeiro ano. Sim, massa. E as Olimpíadas, como é que é viver esse tipo de competição? Isso é uma coisa que a gente sabe que, por exemplo, pouquíssimos atletas no Brasil vão conseguir viver essa experiência, vão poder representar o país a nível olímpico, que acho que para o atleta em si, não sei se existe um patamar mais alto que ele pode chegar do que está reunido entre os melhores atletas do mundo, das modalidades. Como é que foi para ti viver esse sonho das Olimpíadas, assim, quando tu chegou lá, assim, sabe? O que que era pra ti isso? Cara, eu fiquei em Londres, né, que foi meu primeiro jogos, eu ficava assim impactada, deslumbrada com tudo, desde a hora que eu cheguei no aeroporto, que levavam a gente para um lugar diferente, para passar um carimbo que tá diferente, que eu tenho até hoje o passaporte guardado, que eu não deixei jogarem fora. Não, tem o carimbo de Londres. Tipo, desde isso até tudo lá, o clima da cidade, todas as coisas eram tudo que para onde tu olhava era jogos, setinha, cor e não sei o quê. Então, assim, eu fiquei completamente. Porque, assim, eu tinha passado aquilo um pouco no Pan-Americano, mas aí você, nos jogos, é uma dimensão, assim, ainda maior. É como se realmente eu me senti assim muito grande de caramba, no meio de tanta gente do Brasil, eu tô aqui representando, então, putz, estava me achando um máximo. E ao mesmo tempo eu tava, meu Deus, eu sou tão pequena no meio disso tudo, eu sou mais um grãozinho de areia nessa imensidão. Então ficava esse misto, essa coisa tipo, nossa, eu sou demais, meu Deus, tem tudo tão grande. Então era assustador, ao mesmo tempo ficava confiante. Então, assim, era um misto de sentimentos. Mas graças a Deus, eu consegui também curtir um pouquinho. A nossa prova foi no meio da competição, né? No meio dos jogos. Então, eu não participei da abertura, mas depois, não participei nem da abertura e nem do encerramento, porque a gente ficou ali no meio, era muito tempo nos dois. Mas eu consegui, depois da minha prova, andar um pouco na cidade, ver algumas competições, consegui ver um amigo meu do Espírito Santo competindo, o Alisson. Então, Uhum. assim, eu consegui aproveitar. Então, assim, eu saí realizada. Eu achei, foi maravilhoso. Todo mundo podia ter essa oportunidade. É realmente muito legal. Ah, eu acredito. O meu treinador aqui, ó, o Felipe Manente, Não, mas nem colocou
Isso, que tava O lá Maninho berrando na estava lá, cerca. eu lembro até hoje o lugar que ele estava, exatamente. É, na parte da corrida. Porque ele, quando ele berrou, eu ouvi, eu ainda acho que eu olhei e falei, meu Deus, tipo, aquelas coisas que na hora você dá aquele sempre, tipo, nossa, uma mente! Porque é tanta gritaria que você não consegue, né? É difícil, muitas vezes, você ver assim. Mas, pô, às vezes gritar um nome específico, né? Epa! Alguém Foi me bem conhece aqui. engraçado. É legal, Foi bem legal. engraçado. Uma das coisas que eu observei nas suas publicações no Instagram é que você é vegana, certo? Sou vegetariana. Vegetariana, tá. Tem, tem um pouquinho mais de um ano, não muito mais. E eu já fazia, assim, já tinha essa pegada um pouco da natureza, né? Eu gostava de tomar certos cuidados. Eu tento, sei lá, separar meu lixo, comprar um negócio que tenha menos plástico, menos trem. Tipo, eu tento fazer escolhas conscientes, né? Eu não sou radical. Eu não vou chegar no supermercado e não vou comprar. Todo mundo vai morrer. Não, mas eu sempre tento fazer escolhas mais conscientes. Tá, beleza, hoje não tem isso aqui, eu vou pegar esse aqui. Então, ai, quero comer. Tipo, eu gosto de pedir, às vezes, comida, mas às vezes, quando é só de preguiça, eu falo, cara, eu vou evitar, porque vai vir um monte de embalagem, um monte de negócio, deixa eu fazer minha comida aqui, tá tudo em casa. Agora, quando tá mais corrido, eu não, entendeu? Eu não sou radical do tempo, ai, não vou pedir porque vai vir num pote, mas eu tento ir fazendo a minha Sim, parte. E aí entrou o vegetarianismo nisso. Eu falei assim, como eu não sou. Eu achava antes que não faria diferença, porque eu tinha que fazer tudo ou não fazer nada. Daí eu falei assim, pô, eu não sou assim para nada, por que que eu vou ser nisso, né? Então eu vi no vegetarianismo esse meio termo que eu sempre faço as coisas. Então eu falei, poxa, eu não quero mais comer animais, não quero de jeito nenhum. Mas outras coisas, eu ainda como ovo, alguns derivados de leite, não é uhum, sempre, mas aí às vezes eu gosto da comida vegana, então muitas vezes eu faço escolhas mesmo veganas, mesmo eu não sendo vegana, que tem gente que acha que você não pode, né? Só vegano pode comer comida vegana. Não, eu quero, eu gosto, eu me sinto feliz em não estar comendo alguma outra coisa de origem animal e naquele dia estar não comi nada. Tipo, eu gosto, me faz bem. legal, legal. Isso é bem bacana porque acabou se tornando mais em alta assim na mídia. Saiu um documentário na Netflix que agora eu não me recordo o nome, mas era de vários atletas que se tornaram vegetarianos, veganos e que tiveram um aumento na capacidade física, conseguiram desempenhar melhor nas áreas em que competiam. Tu sentiu essa mudança de organismo, assim, alguma coisa que, por exemplo, não, eu parei de comer carne, mas eu compenso com outras coisas, mas tu sentiu, por exemplo, algum acréscimo? Muitos falam na oxigenação, melhora a saturação de oxigênio, coisas assim. Olha, eu parei um pouco antes do Iron, se eu não me engano. E quando eu fiz o Iron, eu já não estava comendo. Não foi uma coisa pensada, tanto que quando eu comecei a não querer comer mais, eu lembrei que eu tinha que avisar a minha nutricionista. Eu falei, caramba, ela tá fazendo uma dieta achando que eu tô comendo isso, eu não tô, e também vou competir. Putz, melhor avisar. Mas como eu não tinha parado, por exemplo, de comer o ovo, então foi muito fácil. E eu nunca precisei realmente de fazer grandes aportes de proteína. Então, assim, no meu caso, eu não precisei também colocar tanta coisa assim de proteína vegetal para compensar. Mas você aprende, pelo menos eu aprendi muitas opções que tem de vegetais, de origem vegetal, que tem proteína que você às vezes não sabe. Umas coisinhas bobas que às vezes você não sabe que aquilo é super proteico. Então, você abre uma nova gama de possibilidades.
Então, assim, isso é bem bacana. Mas eu senti, primeiro, eu senti muito alívio de realmente perceber que eu não precisava daquilo. Senti aquela coisa que todo mundo diz, é muito leve também, tipo, é uma leveza interna, eu não sei explicar. Tem gente que fala assim, sente muita fome. Sim, porque você está acostumada a comer. Tem muita gente que está acostumada a comer muita carne e de repente fala assim, não, vou comer mais. Aí você vai sentir, não tem como. Seu organismo está acostumado a ter a carne 2 dias lá Sim. na barriga lá. E aí, de repente, tu não dá mais aquilo, tu vai sentir que teu intestino vai tudo funcionar melhor. Então, assim. Mas, como eu falei, eu não senti nada de para pior. Pelo contrário, eu estava treinando super bem, eu estava me sentindo super bem nos treinos, eu fiz treinos super legais nessa fase, e eu justamente não avisei ao meu técnico, porque eu tava com medo do que ele ia achar. Assim, putz, qualquer coisa de ruim que acontecer, eu tava com medo dele botar a culpa nisso. E Associar. aí eu falei com a minha Nutri, ai, não fala pro Palito, porque eu tô com medo, sei lá, né? Aí ela, não, eu te entendo, tá tudo bem. Quando você avisar ele, você me avisa que eu falo. Aí eu não fui avisando. E aí ele me dando elogio e falando que eu tava treinando bem, e não sei o que, tal, tal, tal. E aí, quando eu fiz uma prova e fui lá, sou bebê, não sei o quê, aí a gente foi comemorar, foi comer, e eles, vamos comer não sei onde. Aí eu, não, não quero ir não, obrigada. Pô, mas tu ganhou a prova, não sei o quê, acho que foi no 70.3, tem antes do Iron ainda. Aí eu, não queria. Mas então o que você quer comer? Eu queria comer uma pizza. Então tá bom. Então vamos comer pizza? Vamos comer pizza? Vamos comer pizza. Aí chegou lá, todo mundo pedindo sabor e não sei o quê. E eu não, e eu já comia sempre só as mais simples, né? Eu prefiro as simples. Então falava lá uns trem com, esqueci já o nome das pizzas. Aí eu, não, eu quero marguerita. Aí depois eu falei, eu não tô comendo carne. Aí ele comeu assim, como assim não tá comendo carne? Carne? Frango e peixe você tá comendo? Não, não tô comendo nada. Aí ele, ele ficou meio assim, né? Daí não falou mais nada. Ele, tá legal. É legal te ouvir porque até o Marcos aqui comentou, né, que é a dieta de gladiadores. A gente assiste na TV, vê matérias e tal, mas realmente não tem contato com nenhum triatleta que a gente possa dizer que sente uma proximidade, como no teu caso, por ser atleta brasileira, né, em ouvir realmente essa mudança, essa opção e tal. Eu acho bacana. Eu ainda, né, eu até tento ter uma alimentação mais equilibrada, tento cuidar bastante, mas eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, é difícil tirar a carne. Sabe que algumas eu até já evito, tento comer mais peixe, mas ainda não comer carne, assim, para mim é um desafio bem grande. Mas no restante eu tento dar uma cuidada boa. Teve um cara aqui, deixa eu ver quem foi, que fez uma pergunta, aqui ó, foi o próprio Marcos, ó, que ele fez uma pergunta aqui que é legal, assim, para te deixar na dúvida. Se fosse para escolher entre a medalha de ouro ou ser campeão em Kona, o que tu escolheria? Tem como escolher Medalha, uma coisa dessas? medalha de ouro, ele diz o quê? Em Jogos Olímpicos? Jogos Olímpicos ou ser campeão em Kona? Cara, eu acho que eu ainda escolhia Jogos Olímpicos, viu? Eu vou contigo Não, nessa resposta, eu acho. assim, não, tipo, são completamente diferentes. Realmente não tem como comparar. Mas Jogos Olímpicos é uma parada que acontece de 4 em 4 anos. É uma parada muito antiga. É um negócio assim, surreal. Cara, eu acho que ainda é um evento que eu gostaria de ganhar uma medalha olímpica. Kona é Kona também, tem aquela coisa mágica e tal. Mas acontece todo ano, é um campeonato mundial que acontece todo ano. Que todo ano tem a oportunidade de alguém ali de mostrar que é o melhor daquele ano, enfim. Mas eu acho que ainda os jogos, acho que é um degrauzinho ainda ali, É, que uma medalha em jogos, meu Deus. eu acho que o ciclo olímpico ele é muito duro para o atleta, né? A gente sabe que o atleta ele tem uma vida, vamos dizer, uma vida útil, né? Competitiva.
Sim. pequena, né? Consideravelmente pequena. E 4 anos é muita coisa, né? Se passa muita coisa. Até você, por exemplo, tu tem que planejar desde o início até o quarto ano e chegar na Olimpíada é uma coisa muito, muito gigante, assim, muito, muito complexa. E aí tu chegar lá realmente no auge e conseguir desempenhar na tua melhor forma deve ser espetacular. Ah, como é que é a tua rotina de treino? Primeiro, a tua rotina de treino normal, né? Dessa vida normal que a gente tá sentindo tanta falta. E a tua rotina atual com essa pandemia que veio para atrapalhar o ano de 2020 aí de todo mundo. Olha, eu já vou começar falando que eu sempre falo isso, eu sou horrível com os números. Eu nunca sei número nenhum, mas a gente treina. Eu treino, por exemplo, natação entre 4 e 5 vezes na semana, dependendo, né, do período. Por exemplo, aí fazendo uma comparação com agora, eu estou treinando natação todo dia. Porque agora a gente conseguiu a liberação das academias aqui, né, em Uhum. Balneário. E a CPH tem uma piscininha de 17 metros e ela tem o teto que abre. Então tá ok Tá para legal. nadar. A gente está conseguindo marcar horários para ir nadar. Então a gente está metendo o braço agora no treino de natação. Na piscina de 17 metros. Sim, tá ótimo. Normalmente eu pedalo. A gente, assim, tem alguns períodos que a gente até faz mais treinos de bike, mas eu faço. Eu não vou sempre, né? Não saio todo dia para pedalar, mas às vezes quando eu saio, a gente faz já um volume maior. Eu não faço bike todo dia, assim, por exemplo, eu faço segunda, depois eu vou fazer de novo, às vezes na quarta ou só na quinta. E aí pega, às vezes, mais o fim de semana ali com uma carga maior de bike. Já a corrida, a gente está sempre com um pouquinho de corrida, quase todo dia. A gente faz bastante a corrida depois da bike, mesmo se não for nenhum estímulo, só mesmo, por exemplo, para o corpo, acredito, acostumar que depois de pedalar você vai correr. E às vezes até serve para soltar mesmo a bike dura e a gente faz só corridinha de leve, aquele descanso ativo, né? Para soltar, mas correndo, que é o que a gente vai fazer. Principalmente no Iron, né? A galera que faz o Iron, muitas vezes, né? Muita gente. Você sai da bike, às vezes, todo quadrado e leva ali 4, 5 quilômetros correndo ali, aquele meia boca, e depois aquilo solta e engrena, e você vai, né? Então, também para acostumar. Então, meus treinos mais ou menos são isso. Nos meus treinos também, normalmente, eu já usava esteira. Eu usava mais esteira do que, por exemplo, rolo. Uhum. Porque justamente para evitar um pouco questão de lesão, porque eu passei, por exemplo, 6 anos em Portugal treinando muito em trilha. E quando eu cheguei aqui em Balneário, no primeiro ano, eu tive não era lesão, mas eu tive muitas dores por causa de, acho que, muito asfalto. E eu não estava acostumada mais, né? Então a gente começou a Sim. fazer intercalar. Como eu falei, eu não costumo reclamar. Então, o trem, quando eu reclamava, era porque já não dava para andar. Aí estava, tipo, tudo tão travado que já estava criando uma lesão, sabe? Por conta da musculatura estar muito travada, machucada. Enfim, agora quando começou isso tudo da quarentena, eu estava me preparando para o Ironman na África do Sul, né? Então a gente ainda conseguiu fazer um simulado antes de tudo fechar, meio que para gastar aí os treinos, a gente fez um simuladinho, não de Iron, assim, a gente pedalou 120, aí eu acabei fazendo um pouquinho mais forte, pouca coisa mais forte do que eu faria no Iron. E, e a gente correu 10. Ia ser uma corrida mais longa também, transformou em 10 para tudo, assim, né? E foi até legal que eu fiz 38 baixo. Tinha tempo, assim, que eu não corria uns 10 quilômetros. Aí eu falei assim, putz, foi legal. Mas, E aí, depois disso, a gente parou mesmo, assim, fez ali um breakzinho. E daí voltei a fazer aqueles treinos de
quarentena. Aqui a gente fechou muito cedo. Acho que até foi por isso que agora tá tudo muito bom, pelo menos por enquanto aqui. O primeiro, se eu não me engano, assim, os primeiros casos que apareceram fecharam tudo, fecharam até as entradas e saídas da cidade. Uhum. Então, a gente ficou, eu fazia só o rolo em casa e depois a gente comecei, como eu moro sozinha e o Palito também, ele ia na academia, a gente tem uma salinha da CPH, né? Não da academia, da assessoria. E aí eu ia para lá para fazer a parte da corrida na esteira. E então a gente se encontrava de manhã para fazer essa esteira. Então eu fiquei bastante tempo fazendo mais corrida mesmo. Aí até esqueci um pouco de bike. Ele falou assim: vamos aproveitar, não tem prova, vamos fazer corrida, né? Vamos focar, por exemplo, no que você tem mais dificuldade. Aí a gente meteu bronca na corrida. Como eu tava fazendo altos treinos de corrida. Tipo, muito tempo. Parecia que eu até tinha virado da ITU de novo, de tão bem que eu tava indo. E aí, agora, depois. Aí a gente meio que continuou essa programação até o Iron Brasil, que eu também ia fazer. E aí no Iron, realmente aí a gente fez como se fosse, né? Terminou o bloco, vamos começar o segundo semestre para possíveis provas do fim do ano. E aí a gente está começando. Só que é aquele planejamento assim, né? Que tem muito tempo para fazer muita coisa. Então a gente está assim, fazendo agora essa parte, bastante parte de preparação física, como se estivesse começando, porque eu parei, zerei mesmo os treinos. E aí voltei fazendo bastante preparação física e agora natação, que a gente consegue, porque as academias já estão abertas na piscininha. Então, Uhum. basicamente agora minha semana é isso, é preparação física e natação. Sim, o Fernando ele pergunta aqui, né, na timeline aqui, como é que é treinar sem ter provas num curto prazo, assim, tu consegue manter bem o foco e a vontade, assim, de, não, vou treinar a 120%, assim, ou deu uma baixada, sabe, deu uma... Então, como a gente fez esse planejamento bem diferente, por exemplo, eu não estou fazendo volume, não estou fazendo nada parecido com os meus treinos, por exemplo, para Ironman, e quase nada também, tipo, de meio Iron, até que fica uma coisa um pouco mais interessante, sabe? Um negócio diferente, que tem tempo que você Sim, não faz, aqueles treinos também que são rápidos, quando você começa a ficar meio assim, o treino já acabou, então isso também ajuda. Então a gente, assim, isso manteve, né, essa parte de, imagina, não tem nada, não tem nenhuma prova à vista, as provas que a gente tinha estavam tudo sem profissional, e aí 3 horas no rolo. Nossa, ixi, aí ia doer mesmo. Mas aí não, meus treinos do rolo duravam no máximo 1 hora. Meus treinos de esteira não ficava meia hora, 40 minutos, resolvia tudo. Era só uns tirinhos lá e pronto, acabou. Então, assim, tava bacana por causa disso, né? Agora a gente já tem algo para mirar, né, em novembro. Espero que realmente tudo dê certo, não tenha que tirar. Mas aí, mesmo assim, ainda falta muito, né? Claro que a gente sim. dá aquelas mini curtadas de vez em quando. A gente fica meio, por que eu tô fazendo isso? Mas, como eu falei, acaba que, como tá fazendo coisas diferentes, a gente vai se motivando ali no dia a dia com coisas diferentes, né? Melhorar um exercício, um negócio que você, pô, há 3 semanas eu tava fazendo um trem pulando lá horrível, pô, essa semana eu tô craque. Tipo, isso também vai animando, você vai Sim. pegando essa do dia a dia, né? Não dá pra ficar olhando muito lá longe. Sim, legal. O Rafa Ponte pediu, tu vai fazer o challenge em novembro? Challenge de novembro, vamos fazer, gente. Legal, Cara, legal. É eu tô porque animada. foi bacana essa união dos profissionais, né, em lutar por uma prova pró. Acabei sabendo bastante a respeito, porque o Felipe, como eu disse, é o meu treinador, o Felipe é pró, e todo mundo, né, ficou no mesmo impacto com a notícia quando ele comentou com a gente, né, e que nem para mim que sou um amador, né, a nossa experiência como amador, a gente quer ir para a prova onde estão os profissionais, né, a gente sabe que
vocês são de um outro nível de atleta, vocês são, na verdade, o nosso farol, porque a gente se espelha em vocês para realmente competir em mais alto nível. Mas uma prova onde não tem o profissional, a gente sente falta, a gente não quer ir para a prova também, onde só vai ter o amador, a gente quer poder ver vocês, ter esse contato, essa proximidade, que a pandemia nos tirou ainda mais e o Galvão do Iron estava tirando de vez, né? Então, bem feliz por ter essa prova no calendário. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para ti, pediram 2 vezes, tu vai jogar os Jogos de Santa Catarina em 2020? Não, não. Não Esse vai. ano passado eu já não fiz, né? Esse ano ainda tá mais difícil. Eu acredito que não. Beleza. Bom, mas uma coisa que a gente dá para ver, assim, conversando contigo desde o início, você comentou que você sempre foi muito competitiva, você comentou que você treina sentindo dor e não para, né? Se ninguém mandar, você não vai parar. Então, isso já dá para ver que tu tem uma mentalidade esportiva, uma mentalidade competitiva muito forte, né? E começa pelas provas que você faz, né? São provas duras, são provas que não é todo mundo que é capaz de fazer e com certeza tem uma inspiração aí para as mulheres e para nós, atletas amadores no geral. Mas eu também vi que você começou a fazer um trabalho psicológico. Você até comentou também que tem uma psicóloga que acompanha os treinos da CPH, né? Como é que é isso para ti? Como é que você trabalha o teu psicológico? Não, o psicólogo, no caso, não fica aqui na CPH, Uhum. é o Fernando, ele é do Espírito Santo, da minha terrinha, mas a gente faz via Skype, porque hoje em dia eu faço tudo online. Eu faço Sim, faculdade online, faço é, o psicólogo online, inglês online, porque não tenho condição. Só sim, assim para eu conseguir fazer as coisas. E, na verdade, em alguns momentos eu tive algum contato com essa parte, esse acompanhamento, né, psicológico. Lá em Portugal, no início, a gente teve, depois o psicólogo foi para uma outra faculdade, daí a gente ficou meio sem, assim, e era uma coisa mais em grupo, não era tanto, assim, personal. Mas foi uma coisa que depois, assim, a gente analisando tudo, né, as coisas quando acontecem, eu acredito que no Rio, por exemplo, foi algo que faltou bastante. Eu não tive ali nos últimos 2 anos, né, durante essa até aí aos jogos, nenhum acompanhamento e acho que alguma coisa ele me pode ter feito bastante falta. E aí, agora, esse ano eu comecei de novo, assim, por conta própria. Eu procurei, eu fui atrás. Eu não. Como assim, né? Eu já falei, já é meu jeito, assim, um pouco mais fechado e tal. Eu não me sentia também bem para fazer com qualquer pessoa, não tinha muita vontade, assim, de procurar qualquer pessoa. Mas aí surgiu, assim, foi engraçado, uma amiga minha aí lá do Espírito Santo, de Vila Velha também, ela ela começou a fazer muita postagem, né? Faz psicanálise e esses negócios. Ela começou a falar muito da psicanálise junto com a psicologia do esporte. sim. Eu achei aquilo interessante, né? Que, tipo, não separava, né? Até então, eu só tinha feito algumas coisas, assim, a ver com exercícios mentais, muita coisa, assim, da parte da psicologia esportiva, mas sem levar em consideração nada do que eu sou. E aí, ela falando aquilo, eu fiquei, putz, que massa e tal. E aí, eu comecei a falar, ela acho que viu o meu interesse e falou assim, ó, sem condição nenhuma de eu fazer com você, porque a gente se conhece. Para mim, acho que não acho isso legal, mas eu tenho alguém bacana para te indicar. Aí por que não, né? Bora aí, manda aí. E aí marquei, conversei com ele e aí a gente começou. E eu tô gostando bastante. No momento, a gente se fala mais ou menos uma vez por semana. E bastante coisas assim. Coisas enraizadas, assim, lá para trás, sabe? Que a gente vai trabalhando para tirar aquilo, que são bloqueios que a gente vai colocando, né?
Sim, E eu espero ir melhorando e também para prolongar, assim, cada vez mais a minha vida como atleta. Eu não quero, eu sempre fui atleta, eu ainda não me vejo não fazendo outra coisa, não sei muito o que fazer da minha vida se não for treinar e competir. sim. Então, eu quero que isso se prolongue, né? Eu não quero que vá se tornando, sei lá, alguma frustração, alguma coisa assim. E aí a gente está fazendo esse trabalho, estou gostando bastante. Sim, não, bem legal. Eu acho bem uma área bem interessante também, porque quando eu fui fazer o meu primeiro Iron, eu sou atleta da Universidade de Passo Fundo, que é a universidade aqui da minha região. A universidade teve a ideia de fazer um projeto justamente porque eu nunca tinha feito uma prova tão longa, ia fazer, e ia ser o meu primeiro Iron Full, né, que foi em Mar del Plata, e aí a gente fez um acompanhamento durante o ano, com acompanhamento psicológico, e para mim foi sensacional, tanto que depois disso eu não parei mais de fazer, continuei indo, porque eu acho que é fundamental para o atleta. Eu, particularmente, sou um cara que gosta de me espelhar em atletas que têm uma mentalidade forte, que são reconhecidos por isso, como, por exemplo, Michael Jordan, Kobe Bryant, Tom Brady, Michael Phelps. Né? São caras que a gente sabe que têm uma mentalidade competitiva e esportiva muito forte. Acho que é bem bacana isso, e é bacana ouvir de ti também que tu buscou esse processo e que te faz bem. Acho que é um incentivo para todo mundo aí, né? Buscar esse tipo de apoio que só faz a gente crescer, Sim, né? E aí eu aproveito já esse obrigada. assunto, aproveito esse assunto já para emendar numa pergunta. Como é que funciona o teu pré-prova? Né? Isso é uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade, porque nós amadores, a gente, cada um tem a sua rotina, tem gente que conversa mais, tem gente que se fecha num quarto, tem gente que não quer falar com ninguém. Como é que funciona para ti o pré-prova, principalmente quando chega a tua prova-alvo, aquela prova que tu trabalhou meses a fio ali para chegar e competir? Bom, eu vou falar um pouco do feedback que eu já tive de técnicos meus, né? Que eu fico bem mais calada antes da prova. Por exemplo, tipo, um dia antes, eu não vou estar tagarelando, conversando, eu vou estar com aquelas sim, não, aham, aham, tipo, mas eu não percebo, é eles que me falaram, e daí eu fui percebendo. Eu já não falo muito, eu acho que eu já estou ali com a mente já pensando na prova, em tudo que eu preciso estar organizando, fazendo, mais focada. O Palito agora sempre diz que é muito, que ele acha muito legal a diferença, tipo, como ele consegue ver a minha diferença de tô treinando e vou competir. Ele falou que dá um clique assim, que ele falou, putz, tipo, meu, parece que tu ligou um botão e aí pronto, agora é a Pamela da competição. E que dá muito para perceber isso. Então, acho que assim, eu fico um pouco mais calada, mas acho que internalizando mesmo, pensando as coisas que eu vou fazer, eu preciso fazer, mais focada, assim. E aí eu tento não inventar muita coisa, né? Em termos, assim, mesmo do que eu faço, sempre a prioridade é descansar, comer nada diferente. É, se continuo tomando cuidado com a alimentação. É, eu não como, por exemplo, no meu dia a dia, eu não como, assim, muito macarrão, eu não como pizza. Então, um dia antes eu não como essas coisas. Eu como a comida que Uhum. eu tô acostumada, porém, né, eu faço lá o aporte maior de carboidrato que é necessário, enfim, essas coisas. É, a minha Nutri, ela já não gostava muito de. Ela pedia para não comer, por exemplo, um dia antes carne, nenhuma proteína assim, no máximo ovo, justamente para não ficar ali na barriga e tal. Então já para mim não, agora tá tudo normal, não muda nada. E no dia da prova, assim, tipo, muitas vezes acontece, né? A gente não conseguir dormir, mas eu não levo isso estressante, assim. Eu nunca achei isso estressante. Eu já não sou uma pessoa que dorme muito e eu passo por isso em várias vezes nos treinos. Tipo, vai ter um treino importante amanhã, às vezes eu já não durmo nessa noite. Não sei, talvez porque eu começo a pensar igual com suas competição, tudo que eu tenho que Sim. levar, não sei o quê, e aí eu não durmo. E aí eu vou lá e treino super bem. Então, tipo, eu falo, cara, não vai fazer diferença, ainda mais no dia da prova, que você descansou a semana inteira, dormiu a semana inteira, comeu a semana inteira.
Então tem energia de sobra. Ficou ali sem dormir, adrenalina, vai chegar lá bombando. Então é Verdade. só o jeito que você leva mesmo, né? Então tem gente que acha que, ai, não dormir já era. Mas não, se você esquecer que você não dormiu, você não vai morrer de sono, não vai cair duro Sim. no meio Não da vai ser prova. Você durante a vai prova que vai pegar descansar no depois. sono. Não vai, você só vai dormir depois. Depois da prova você vai morrer de sono, porque primeiro de cansaço, segundo que você não dormiu um dia antes. Mas fora isso, na prova não vai mudar nada, desencana. Sim. Então, Ver- eu não tenho muito assim, superstição, essas coisas, até não gosto. Eu sempre. É claro que você tem uma rotina, mas assim, de superstição eu nem gosto muito. Porque vai que você vai num lugar que você não consegue fazer a superstição lá que você criou, Sim. aí pronto, já era. Sim. Aí eu não Tá gosto certo. muito dessas coisas. Tá certo. Pamela, o que que acontece? As lives do Instagram, elas limitam em 1 hora e aí cortam a live, tá? Eu não sei como é que tu tá de disponibilidade de tempo, o papo tá muito massa, eu queria te perguntar mais algumas coisas. Mas para não cortar a live, eu queria ver contigo se eu poderia encerrar essa e recomeçar uma outra, só pra gente ir pra parte final já, daí tu pode ou tá Tá muito bom. apertado o teu tempo? Não, só vou jantar. Tá bom. Tá, eu vou encerrar aqui e já começa a outra, o pessoal fica ligado aí que a gente vai pra parte final da live com a Pamela daí. Valeu? Tá bom.